Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre principais padrões de candles e para que nós usamos na análise técnica os padrões de candles. Olha, para toda análise técnica é muito interessante que seja usado um outro padrão para confirmar o movimento. Então nós podemos falar sobre padrões de candles, podemos falar sobre figuras gráficas, podemos falar sobre indicadores gráficos e assim vai. Então sempre procure usar uma segunda regra para a sua análise técnica. E se você ainda não conhece as ferramentas TVZone, elas auxiliam demais as análises técnicas dos operadores e dos analistas. É muito simples de usar. E os padrões de candles têm tudo a ver para confirmar os padrões das ferramentas TVZone que eu vou te mostrar a seguir. Agora, existe uma infinidade de padrões de candles. Uma infinidade. Existe nuvem negra, existem 3 martelos, piercing line, marabuzu, uma infinidade de candles. São eficientes? Sim. Agora, quais são os principais padrões que representam uma reversão do movimento? Onde existem as maiores amplitudes de ganhos, são nas reversões dos movimentos. Portanto, nós temos o martelo, que nada mais é que um candle que tem um corpo pequeno e uma sombra inferior longa. Essa sombra tem que ser aproximadamente 2,5 vezes maior que o corpo do candle. Ele pode ter uma sombra superior, mas ela tem que ser pequena ou até insignificante. Temos também o martelo invertido, que é o mesmo desenho do martelo, só que o corpo, no lugar de estar na parte superior, ele está na parte inferior do candle. Agora, uma coisa muito importante: martelo e martelo invertido. Ambos surgem em regiões de suporte, ou seja, após um forte movimento de queda, caso surja um martelo onde ele marcou um fundo, você pode ter uma reversão para a alta do seu movimento. Perfeito? Analogamente, nós temos lá 2 padrões de candles que são iguaizinhos. Eles só têm os nomes diferentes. O martelo, quando ele estiver em região de topo ou em região de resistência, ele se chama enforcado. E o martelo invertido, quando ele estiver em região de topo ou em resistência, ele se chama estrela cadente. É apenas uma analogia. Por que isso é importante? Porque ambos têm que surgir em região de suporte ou de resistência para te mostrar uma possibilidade de reversão do movimento e você ter uma maior amplitude na sua movimentação, podendo maximizar seus ganhos. Entendeu a diferença? Então, quando você tem um martelo em regiões de suporte, quando você tem um enforcado ou estrela cadente em regiões de resistência, são padrões que te mostram uma possibilidade de reversão do movimento. Perfeito? Vamos falar em outros vídeos sobre linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa e usando esses padrões para confirmar algumas figuras também. Agora, temos alguns padrões também que são muito simples de se usar, aparecem bastante nos gráficos, que é o engolfo e o arame. E ambos podem surgir em regiões de suporte ou resistência. E qual que é a diferença dos dois? O engolfo, nós temos o candle atual, o segundo candle, com uma máxima maior que a máxima anterior e uma mínima menor que a mínima anterior. Onde este candle ele vai engolfar, ele vai engolir o candle anterior. Perfeito? Da mesma forma, se ele aparecer em região de fundo de suporte, ele te demonstra uma possibilidade de reversão. E se ele surgir em uma região de resistência, ele também te demonstra uma possibilidade de reversão. E aí nós temos o arame, que é o contrário do engolfo, onde o candle atual ele está contido no candle anterior, tendo uma máxima menor que a máxima anterior e uma mínima maior que a mínima anterior. É como se fosse uma mulher grávida, que aliás é o outro nome
para este padrão de Kendo, arame ou mulher grávida. Da mesma forma, ele surge em regiões de suporte ou resistência. Às vezes, você tem um forte movimento altista e surge um Kendo enforcado ou estrela cadente, marcando uma região de topo. E às vezes você tem um forte movimento baixista e surge um Kendo martelo ou martelo invertido, marcando uma possibilidade que ali seja um fundo. Então ele vai te auxiliar também a marcar uma possibilidade de topo ou de fundo, de resistência ou de suporte. Da mesma forma, nós temos os Kendos engolfo e arame, que às vezes você tem um forte movimento de alta e quando chega lá numa parte superior, você vai perceber que vai formar um Kendo menor que o Kendo atual, onde o Kendo atual ele engolfou, mostrando para você que está sendo marcado um topo e portanto existe uma possibilidade de correção. A mesma coisa acontece na parte inferior do Kendo. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver como que isso funciona? Olha, este gráfico aqui é um gráfico com as ferramentas TB-Zone. As ferramentas TB-Zone são esses Kendos coloridos. Na cor verde te mostra uma possibilidade de alta e na cor vermelha te mostra uma possibilidade de queda. Além do que, essas linhas horizontais te marcam regiões de suporte e resistência, que são as famosas FAT ou SSR. FAT quer dizer Ferramentas de Análise Técnica. Portanto, quando você tem um movimento altista, neste trecho, nós temos um movimento altista. Chegou aqui, o que ele marcou? Marcou para nós um enforcado, dizendo que ele pode ser um topo. Se você perceber, quando ele perdeu a mínima, ele veio para um movimento de queda. Às vezes, você não tem um movimento de fundo ainda delimitado. E aí ele pode te mostrar. Você tem aqui uma linha de suporte. E o que surgiu aqui? Um Kendo martelo, porque ele está no fundo. E veio um movimento altista. Se você olhar para este padrão, o movimento veio caindo, teve aqui uma onda de queda. Aí o que nós temos? Um padrão arame, onde a mínima é menor que a mínima anterior e a máxima é maior que a mínima anterior, formando neste trecho uma possibilidade de correção do preço, aonde você teve o auxílio do indicador TB-Zone, te auxiliando nesta leitura. Vamos dar uma olhadinha em outros padrões que podem surgir e mostrar para a gente essas possibilidades. Nós temos aqui um movimento baixista, né? Neste trecho é um movimento baixista em cima de uma região de suporte. Por que eu sei que é uma região de suporte? Porque nós temos ali uma ferramenta TB-Zone, que é essa linha laranja. Aí o que nós temos? Um Kendo grande, um Kendo pequeno, um arame, mostrando para nós uma possibilidade de interromper esse movimento baixista. E foi o que aconteceu. Uma outra situação, aqui ele teve um movimento altista, ele veio encontrar com uma resistência marcada, que é esta linha preta que está aqui, é uma resistência marcada pelas ferramentas TB-Zone no período diário. Aí ele fez um movimento baixista até uma região de suporte, marcada também por uma ferramenta TB-Zone. Em seguida, tivemos aqui um Kendo martelo. Por que é um martelo? Porque ele está no fundo deste movimento, em cima de uma região, mostrando que ali podemos ter uma reversão do movimento. Perceba que com esses padrões você vai sempre pegar as maiores amplitudes. Vamos dar uma olhadinha em mais algum outro? Vamos ver se surge mais algum outro padrão? Aqui, o que nós temos aqui? Aqui em cima. Aqui nós não temos uma ferramenta TB-Zone, mas o preço veio subindo, 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 subindo. Quem que marcou o topo para nós? O padrão engolfo, que nós tivemos uma máxima maior que a máxima anterior e uma mínima menor que a mínima anterior. E o que fez? O preço veio fazer uma correção do preço, do movimento. Perfeito? Então, para toda
análise técnica, é sempre interessante você usar um outro padrão que confirme o seu movimento. E para as ferramentas T-Bezone, também é muito interessante que você use sempre um padrão de análise técnica, um padrão de Kendo, uma figura gráfica, que nós falaremos em Kendos a seguir. Uma coisa muito importante, hein? Eu não falei em consolidação, eu falei sempre em regiões de suporte ou de resistência. Por quê? Porque são nessas regiões em que as reversões ocorrem. Se eu falar numa região de consolidação, nós não temos a mesma eficiência dos padrões de Kendos. Sempre numa região de consolidação, nós ficamos mais propícios aos stop loss. E, portanto, os padrões de Kendos e as figuras gráficas, elas são mais eficientes quando elas surgem em regiões de suporte ou de resistência. Se surgirem em regiões de consolidação, eles não têm a mesma eficiência. Pode ser que essa informação seja uma das chaves de ouro para sua virada de chave no mercado financeiro. Não conhece ainda as ferramentas T-Bezone? Venha para a T-Bezone, você vai ver como que vai te auxiliar demais nas suas análises. Um abraço, até o próximo vídeo.